Amém, Senhor. Amados irmãos, amada igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar a soberania de Deus, a salvação em Cristo e o poder de Deus em conduzir todos os eventos da história. Se você imaginar a vida de um indivíduo, talvez a sua, ou de quem você quiser, se você imaginar a vida de um indivíduo, nós vemos pela palavra de Deus o cuidado de Deus antes, durante a vida dele e o depois. E este texto, embora seja um tanto longo, nós vemos aqui um resumo da obra ministerial do Senhor Jesus Cristo que Ele fez em nós. E fez entre nós. Por isso, eu convido a amada congregação para analisarmos, mesmo que de forma um tanto resumida, essas passagens aqui. A primeira coisa que quero analisar com os irmãos é que Cristo, o Deus que se fez um de nós, neste capítulo mostra o contraste entre o coração, as ações do homem e o soberano controle de Deus sobre todos os eventos da história. Se nós olharmos aqui essa primeira perícope aqui, do versículo 1 ao verso 8, nós vamos encontrar Jesus em uma ceia na cidade de Betânia, uma cidade pobre, era um lugar pobre, era um lugar onde havia necessidades, onde haviam pessoas necessitadas, pessoas que passavam por diversas situações de abandono, de carência financeira. Nessa cidade de Betânia, muitas viúvas iam morar ali, aquelas que perderam o seu sustento e que não tinham um outro homem, alguém que pudesse as manter. Normalmente essas pessoas iam para essas comunidades, onde de quando em quando alguém passava para fazer algum tipo de doação, algum empréstimo de misericórdia para aquelas pessoas tão carentes. E essa família de amigos do Senhor Jesus moravam justamente neste lugar. Marta, Maria e Lázaro. E neste evento que nós vemos aqui, onde foi servido ali uma ceia para o Senhor Jesus, na casa destes amigos de Cristo, neste lugar pobre, nós vemos algumas situações aqui. Nós vemos o coração de algumas pessoas. Maria, no verso 2, aquela que servia. Deram-lhe ali, pois, uma ceia. Marta, servia, sendo Lázaro um dos 12 que estavam com ele à mesa. E o verso 3, então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. E vou lendo o 4 e o 5. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Aqui nós vemos um resumo, irmãos, da igreja ao longo da história. Nós vemos aqui um resumo da mente das pessoas, do coração das pessoas, das suas ações, como as pessoas se relacionam com Cristo de forma genérica. Marta, aquela que servia, aquela que não estava preocupada em parar para ouvir de Cristo, aquela que não se preocupava em parar ali para adorar a Cristo, mas aquela que achava que precisava do serviço, precisava da função, precisava do peso de cuidar de todas as coisas. Ela trocava os valores, mesmo que de boa vontade. Não que não se tenha que ter o serviço. Quando nós formos analisar aqui Maria, nós vamos ver que Maria, ela parou para a adoração, mas ela também prestou o serviço. Mas Marta, ela trocava as funções, ela apenas trabalhava. E ela se agitava, e ela se inquietava, e ela se cansava, e ela sentia talvez o peso de ficar trabalhando. Irmãos, muitas pessoas se deixam levar por um sentimento que pode se tornar perverso. Dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade cristã, muitas pessoas talvez percam o contato com o que Cristo tem a dizer, o que Cristo tem a orientar,
aonde aquela luz de Cristo está iluminando para que eu possa passar em meio às trevas deste mundo, e perde talvez o contato da verdadeira adoração a Deus, e se preocupa apenas com o serviço. E quando a pessoa perde o contato com o Cristo abençoador, com o Cristo que traz luz, com o Cristo que deve ser adorado, com o Cristo que mostra a direção, com o Cristo que vai suprir todas as necessidades da alma, essa pessoa vai ficar entregue a sentimentos. E dentro desses sentimentos pode surgir: por que só eu trabalho? Por que só eu faço isso? Por que eu fico cansada aqui nessa função, enquanto Maria está apenas ali sentada aos pés de Jesus? Há uma outra passagem aqui que diz que Marta pediu a Cristo que mandasse Maria a auxiliar. E Cristo então responde, falou assim: Marta, Marta, te inquietas com muitas coisas, mas só uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Irmãos, diante de Cristo, muitas vezes, mesmo estando em contato com Cristo, nós nos inquietamos com muitas coisas, porque nós perdemos o contato. Irmãos, lembra como era a nossa caminhada antes de estarmos aos pés de Cristo, antes de chegarmos num lugar de paz e de refúgio, antes de chegarmos naquela igreja que nos abraçou e nos acolheu, quando nós vivíamos inquietos, oprimidos com as coisas da vida. Lembra dessa época? Hoje, nós escolhemos a melhor parte. Nós servimos a Cristo, mas nós servimos com toda a alegria do mundo. Se ninguém mais fizer, deixa que eu faço, porque eu estou fazendo isso como aquela que está derramando o bálsamo nos pés dele. Eu não estou fazendo isso, mesmo que esteja fazendo sozinho, eu não estou fazendo isto por me sentir sobrecarregado pelo trabalho. Não, eu estou fazendo isto porque eu quero ser aquela que derrama o bálsamo aos pés de Cristo. Eu quero estar com Ele. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero chorar, eu quero secar as minhas lágrimas com meu próprio cabelo. Eu quero escolher a melhor parte, mesmo dentro do serviço. Então nós vemos aqui um contraste entre Marta e Maria muito grande, porque a inquietação, irmãos, e os sentimentos que podem surgir da inquietação podem nos fazer perder o contato com Cristo. Sempre, em primeiro lugar, está Cristo. E se eu trabalho, eu faço para Cristo. E se eu paro para adorar, é Cristo que eu estou adorando. E se eu compro o bálsamo para derramar aos pés dele, é para derramar nos pés de Cristo que estou adorando, que estou comprando. E isto, irmãos, vai nos tornar felizes e leves, porque vamos caminhando por este mundo tenebroso, sabendo quem é o nosso Senhor e cuidando das coisas certas. Depois nós vemos também a questão da própria Marta, que representa a verdadeira adorador, da própria Maria, que representa o verdadeiro adorador. Importava mais adorar a Cristo do que o valor caro do bálsamo que ela ungiu os pés de Jesus. Tanto Maria como Marta estavam dentro da sua sinceridade. Tanto Maria como Marta estavam ali movidas por uma boa fé. Marta escolheu a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte. Marta se inquietava com muitas coisas, mas ela estava fazendo aquilo de boa fé. E Cristo apenas a direciona. Mas estava entre eles também alguém que precisava também de correção, mas não estava agindo de boa fé como Marta fazia. E estava muito longe da escolha verdadeira, a melhor parte que Maria escolhera. Era Judas. E Judas estava ali no meio. Judas tinha o status de ser chamado pelo próprio Cristo para ser um dos seus apóstolos. E ele estava participando daquela ceia com Cristo. E Judas, então, ele olha aquela cena e diz: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Judas, ele ficou indignado, porque aquele perfume, aquele bálsamo custava 300 denários. Nós sabemos, nós já estudamos isso aqui, 1 denário era o salário mínimo de um trabalhador. Ninguém ganhava menos de 1 denário por dia.
300 denários era quase um ano de trabalho de um trabalhador. Quase um ano. Eram 300 dias de trabalho. E Judas então fica indignado porque aquilo, aos seus olhos, era muito dinheiro que estava sendo desperdiçado. Judas, ele não conseguia entender o sentido daquela coisa. E ele usa uma frase e ele pega os pobres como escudo da sua própria avareza. E isso é muito comum, nós vemos até hoje, nós vemos esse tipo de discurso até hoje, tanto dentro da igreja como fora. Nós vemos pessoas discursando dessa forma. Dentro da igreja, isso torna-se hipocrisia. Porque ele fala, não, por que dá isso para Cristo? Porque não deu para os pobres. Mas a palavra de Deus, ela não faz meios termos. A santa palavra de Deus, ela não passa panos quentes. E a palavra de Deus, ela vai diretamente no estado das coisas. Ou seja, ela é luz, ela revela a verdade, ela mostra o que está oculto. E ela diz, no verso 6, isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres. Ou seja, a palavra de Deus revela que este tipo de pensamento em que Judas estava envolvido, não é porque tinha cuidado com os pobres. No caso específico de Judas, essa palavra é até muito pesada, porque Judas, ele era o tesoureiro do ministério terreno de Cristo, e ele andava com a bolsa, e a palavra diz que ele tirava das ofertas que as pessoas davam para Cristo, para que Cristo pudesse se manter os seus discípulos, manter viva a voz das suas pregações, na sua peregrinação, nas suas viagens missionárias. E Judas não se importava nem um pouco com isso. Ele não tinha o mínimo de pudor, ele não tinha o mínimo de cuidado. Ele simplesmente retirava da bolsa o que as pessoas, o que os discípulos, os servos de Cristo lançavam ali, para que a manutenção do ministério de Cristo pudesse ser assegurada. E ele ia ali e tirava da bolsa aquele dinheiro. E a palavra, que como eu disse, ela revela a verdade, e ela é dura muitas vezes, e muitas vezes ela incomoda, como os espinhos na cabeça de Cristo. Só que ela incomoda aquilo que nós não queremos que venha à tona. E ela revela então, no caso de Judas, que Judas era ladrão. Então veja bem o contraste, uma pessoa que não estava preocupada com os pobres, uma pessoa que no seu interior tinha pensamentos escusos, perversos, mas que tinha o status de apóstolo, uma pessoa que andava com Cristo. Eles tinham as escrituras da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, e tinha o próprio Cristo ensinando. Aqui faltava uma semana para Cristo ser crucificado, 8 dias, para ser mais preciso, para Cristo ser crucificado. E ele já fazia 3 anos que ele estava aprendendo diretamente de Cristo. Ele aprendia, ele ouvia os ensinamentos de Cristo, mas a leitura que ele fazia era totalmente diferente, ou ele era totalmente insensível àquilo que Cristo estava falando. Talvez as questões materiais para Judas fossem o mais importante do que o próprio Cristo. E a palavra diz então que ele era ladrão, porque ele tirava da bolsa as ofertas que as pessoas lançavam para Cristo, para o ministério de Cristo, para a manutenção do ministério. E o próprio Cristo aqui no verso 7 diz: deixe-a, que ela guarde isto para o dia que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Olha só, irmãos, como essa palavra ela é reveladora. Olha só como essa palavra ela acaba com essa hipocrisia. Ele diz assim: os pobres, você sempre tem com vocês. Pobre é o que não falta em lugar nenhum, ou pelo menos na maioria dos lugares. Os pobres estão sempre aí. E é um dever de todas as pessoas, sejam cristãos ou não. É um dever de cada um de nós cuidarmos dos nossos semelhantes. É um dever de cada um auxiliar alguém que precisa, que passa por uma necessidade. E muitas pessoas que não são cristãs fazem isso. Mas nós não precisamos trocar as coisas, porque Cristo,
Ele é Senhor e merecedor de todas as coisas, do nosso melhor. A igreja também tem a obrigação e o dever de cuidar dos pobres. Mas os pobres nós sempre temos conosco. É uma situação confortável e hipócrita nós exigirmos que os outros cuidem dos pobres, quando na verdade os pobres sempre os temos conosco. Basta sair na rua que veremos pobres, né? Dependendo de cada lugar. E é também um fato que falhamos muitas vezes. A igreja também falha, mas o ideal é a igreja servir e ajudar também os pobres. Primeiro, os domésticos da fé e, no segundo plano, os de fora. Depois nós vemos aqui uma situação que mostra Lázaro, que estava presente ali. E Lázaro representa aqui aquele que estava morto e reviveu. Ou seja, ele vai representar aqui o convertido, aquele que não precisa passar pela morte física, mas aquele que está morto espiritualmente e Cristo vem e o vivifica. E ele então começa a transmitir a luz de Cristo para o mundo. E isto vai conduzir pessoas ao próprio Cristo, mas vai também chamar a atenção daqueles que querem apagar essa luz. E nós vemos aqui no verso 9 a 11, soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, mas olha só, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Então Lázaro vai representar aquele verdadeiro convertido, aquele que estava morto em delitos e pecados, e Cristo reviveu. E agora então, ele está vivendo espiritualmente, ele transmite a luz de Cristo. Conduz alguns a Cristo, mas aqui diz que os sacerdotes queriam matá-lo. Muitas pessoas querem apagar a luz de Cristo no mundo. Muitas pessoas querem calar a voz da igreja. Muitas pessoas preferem as trevas porque as suas obras são más. Não era apenas Judas. Judas apenas representava uma classe de pessoas. Mas também existe aqueles que veem as obras de Cristo na igreja, no indivíduo cristão, e se maravilham e falam: puxa, essa pessoa não é aquele que vivia desse jeito e que fazia essas coisas e que tinha essa conduta, e como essa pessoa hoje em dia está tão diferente assim? Por que essa pessoa, até o semblante dele mudou? Por que essa pessoa está tão diferente? Por que o comportamento dessa pessoa está tão diferente? E isso demonstra também a luz de Cristo. Mas aqui diz que os sacerdotes queriam matá-lo. Plínio escreveu uma carta ao imperador 8 anos depois da morte de Cristo. E ele fala assim: supunha-se que ao matarem Cristo, ao matarem os seus líderes, o seu líder, os cristãos se dissipariam e acabariam com o tempo. Mas não é isso que nós vemos. A comunidade cristã está ainda maior e mais forte. O nome de Cristo não passou, ele ainda é professado pela comunidade cristã. E aqueles a quem ele ressuscitou estão vivos até hoje. Então Lázaro ainda estava vivo quando Plínio escreveu essa carta. Ou seja, os principais sacerdotes não conseguiram matar aquele que o próprio Cristo ressuscitou. Isso nos indica também, irmãos, que quando nós somos de fato vivificados por Cristo, nós nos assentamos nas regiões celestiais e abraçamos a vida eterna. Vivamos, pois, de acordo com a vocação pela qual nós fomos chamados. Mais para frente, seguindo o texto aqui, nós vamos ver a entrada de Jesus em Jerusalém, e nós vamos ver que essa entrada de Jesus em Jerusalém, ela vai confirmar as Escrituras. Verso 16, seus discípulos a princípio não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram dessas coisas, que essas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isto lhe fizeram.
Verso 18: por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. Irmãos, nós vemos aqui o cumprimento de uma profecia que foi dada séculos antes. Ou seja, toda uma preparação de Deus. E Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas de que as coisas vão acontecer. Nós vemos um grupo de pessoas que parece que estão um pouco alheias à palavra de Deus e dizem que algumas coisas ainda misteriosas que ninguém sabe ainda vão acontecer, mas quando essas coisas forem acontecer, Deus irá revelar para alguém, porque Deus não fará nada sem antes revelar aos seus profetas. Irmãos, Deus já revelou aos seus profetas. Todas as coisas que vão acontecer já estão reveladas pelos profetas. Já estão reveladas e escritas e encerradas neste livro da revelação de Deus. Não estamos mais aguardando que um profeta seja levantado para que Deus lhe revele alguma coisa tão misteriosa que ainda vai acontecer. Não existe mais mistério. Se você quiser olhar aí na sua Bíblia, Romanos capítulo 16, verso 25, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Olha só, a pregação de Jesus Cristo, não de novas pessoas, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ou seja, já foi tudo revelado por meio das Escrituras. Não existe uma nova revelação. Pessoas que estão esperando algo misterioso, que elas não sabem o que é, e que estão esperando Deus levantar alguém para lhes revelar alguma coisa. Essas pessoas estão em trevas, e é necessário que despertem. É necessário que acordem, é necessário que sejam vivificadas, é necessário que se entreguem à luz de Cristo, porque Cristo não morreu em vão. Ele é a luz dos homens, e aqueles que o seguem são a luz do mundo. Então é necessário acabar com as infantilidades e entendermos de vez a soberania absoluta deste Deus, em que Cristo, mesmo no seu ministério terreno, com a alma angustiada, conforme nós lemos aqui em João 12, verso 27, agora está angustiada a minha alma, que direi eu? Diz Cristo. Minha alma está angustiada, que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Ou seja, Cristo não foi um mártir. Cristo não era uma pessoa boa, que veio de Deus, que estava aqui, que os homens maus foram lá e crucificaram. Não, não era isso não. Ele veio exatamente para este fim. Cristo é o Deus que se fez um de nós. O próprio Deus teve que entrar na humanidade. Ele teve que entrar na humanidade para nos resgatar do pecado que está enraizado dentro de cada um de nós. Nós temos uma espécie de dom de olhar para os outros e ver erros. Deus teve o dom de olhar para dentro de mim e ver a perversidade e o mal enraizado dentro de mim. E Cristo, Ele veio dentro da humanidade. Dentro da humanidade, Ele nasceu de mulher, para que o seu ministério seja perfeitamente compreensível, que assim como Ele veio dentro da humanidade e nasceu de mulher para nos resgatar, Ele entra dentro de você e te resgata do mal que está aí dentro. E Ele vem em corpo humano, e Ele diz, minha alma está angustiada. Você já passou por angústias? Cristo passou por angústia por você. E Ele diz, minha alma está angustiada, e que direi eu? Vou dizer a Deus, não, vamos abandonar esse ministério aqui, porque a angústia está muito forte? É isso que Ele está falando. Eu vou falar isso para Deus? Não, eu vim justamente para isso. Eu vim justamente para cumprir isto.
para libertar você, para trazer luz. Então por que você quer trocar a luz pelas trevas? É isso que Cristo está falando. E ele fala para que o Pai seja glorificado, e aí vem uma voz do céu, verso 28, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois isso aqui é um fenômeno sobrenatural, né? A multidão, pois que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia, havia um trovão. Lembra da linguagem do Apocalipse? Uma mensagem não só de luz e de salvação para os que creem. O trovão vai representar o juízo. Alguns que estavam ali ouviram um trovão. Alguns que estavam ali, estavam lá para serem julgados e condenados. Como em cada multidão, aonde a mensagem do Evangelho chega, tem alguns que estão ali e vão receber luz. Tem alguns que estão ali que vão ouvir um trovão, porque vão ser julgados e condenados. Conforme nós vemos na linguagem do livro do Apocalipse que estudamos. Verso 29, a multidão, pois que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Percebe a diferença? Uns diziam, foi um trovão. Há um julgamento aqui. Outros diziam, é um ser celestial. É alguma coisa que veio do céu. Eu não sei exatamente o que é isto. Porque eu sou um homem pequeno apenas. Eu não tenho conhecimento dessas coisas maravilhosas. Mas eu discerno, estou discernindo que isso é algo de paz, é algo do céu, talvez um anjo, que quer dizer um mensageiro. Então explicou Jesus, veja bem, aqui está bem claro. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Satanás então ele vai perder quando, na plenitude dos tempos, quando Cristo é enviado por Deus e Cristo aceita aquela sua missão e não teve por usurpação ser igual a Deus, antes com humildade reconheceu o seu lugar, ou seja, o lugar que Deus havia determinado para que ele viesse, se tornar um homem, o Deus Todo-Poderoso, se fazer um de nós, nascer de mulher, ter a sua alma angustiada, passar por tudo aquilo. Ele então agora, ele diz, chegou o momento deste mundo ser julgado, e o príncipe deste mundo, a saber, Satanás, ser expulso. Aqui, irmãos, começa o que nós podemos entender de milênio. Satanás expulso, a partir da pregação do Evangelho, a igreja começa a prosperar no mundo, a crescer, a voz do Evangelho pregando-se no mundo inteiro, até um dia que esse príncipe vai ser solto de novo. E aonde o paganismo vai voltar a querer dominar, e onde as pessoas vão começar a trocar a moral e a luz do Evangelho pelos prazeres e os mistérios das trevas. E vão começar então práticas imorais tudo de novo, a começar por dentro das igrejas, de algumas, a começar por dentro de algumas igrejas, essas práticas imorais, como faziam os pagãos, que adoravam falsos deuses com cultos profanos e de teor sexual envolvidos, elementos de sexualidade envolvido. Essa imoralidade começa a entrar dentro de algumas igrejas e o mundo começa então a viver um pós-cristianismo e um neopaganismo. Então há um momento antes de Cristo, o momento da plenitude da vinda de Cristo, onde a sua igreja ela prospera, e é o momento onde o inimigo das nossas almas é solto de novo e reúne novamente as nações e as pessoas a quem o próprio Deus entregou a mentira. E esse capítulo 12 de João é um resumo de tudo isto para trazer luz à sua igreja, para que a sua igreja entenda as coisas, os momentos. Porque tempos e épocas são de exclusividade total de Deus, da autoridade de Deus. E nós podemos ver os sinais, como Cristo fala. Aquele dia nem o filho sabe, mas vocês podem ver os sinais.
Você sabe se pelo céu como está hoje, você sabe se vai chover amanhã, você consegue ver os sinais do tempo, vocês vão conseguir saber também o que está acontecendo no tempo. Não sabemos quando Cristo virá, porque isso é da autoridade exclusiva de Deus. Mas nós sabemos que a palavra está se encaminhando. Nós podemos ver com os nossos próprios olhos, e sabe por quê? Porque nós não estamos em trevas. Cristo é a luz dos homens. E a igreja, não importa o que acontece lá fora, ela tem que continuar sendo luz. Ela tem que continuar vivendo em luz, sendo luz, luz do mundo. E por fim, irmãos, vamos passar um pouco aqui para frente. Verso 37, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? Note que ele está falando aqui, que esses que não creram, não é que não creram porque não ouviram a palavra. É porque ouviram, mas não creram. E verso 38, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Essa foi a pergunta do profeta Isaías, profetizando sobre Cristo. Verso 39, por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, 1000 anos antes de Cristo: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Por quê? Porque grupos que surgiram no século 20 dizem que não é verdade isto. Se Isaías, que viveu mais de 1000 anos antes de Cristo, porque viu a glória de Cristo, diz que as pessoas não vão crer porque ele mesmo cegou os olhos dessas pessoas e endureceu o coração dos maus. Por que grupos que surgiram no século 20 falam que isso daqui é mentira? E por que muitas pessoas creem nessa falsa pregação? Mas nós somos luz, e nós vamos seguir, irmãos, a luz das Escrituras. Porque Cristo veio trazer luz. O mistério que pelos anos, pelos séculos estava oculto, foi revelado pelas Escrituras. Não fora revelado pelas Escrituras, como nós poderíamos entendê-lo? Quem imaginaria isso? Nós seríamos exatamente como essas outras pessoas. Não, Deus é bonzinho e quer que todo mundo seja salvo. Deus é justo e perfeito e sabe exatamente como conduz a história. Então não se assuste quando você ver o mal prosperando, o ímpio prosperando no seu caminho. Não se assuste. Não se assuste. Se nós tivermos notícias de ladrões rindo, não se assuste com isso. Simplesmente creia. Creia. Porque nós temos a luz nas nossas mãos. O verbo é a palavra. Verso 42, contudo, muito dentre as próprias autoridades creram, reconheceram, irmãos. Mas, por causa dos fariseus, não o confessavam para não serem expulsos das sinagogas, porque amaram mais a glória de Deus do que a glória dos homens. Aqui é o ponto-chave da caminhada, da história da humanidade, da história do homem e da mulher. Alguns reconheceram que aquilo era verdade, reconheceram que ele de fato era o Cristo. Havia algo ali que falou assim: olha, é evidente que é evidente que este homem não é igual a nós aqui, é evidente que há algo diferente nele, é evidente que essa luz que está nele não pode se ocultar. É visível aos nossos olhos isto. Pessoas entendiam isso intelectualmente, mas rejeitaram, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Aqui é um ponto-chave onde cada um de nós deve fazer essa reflexão
Sempre. Sempre, irmãos. Porque nós escutamos um sermão deste. E daqui 10, 15 minutos nós estamos, não, eu vou amar mais a glória de Deus, vou amar mais a glória de Deus. Como estaremos quinta-feira? Falei quinta-feira, como estaremos terça-feira? Como estaremos sábado? E essas pessoas que abandonaram a comunhão, nós ainda vamos escutar outras pregações, se Deus assim nos permitir. E as pessoas que abandonaram a comunhão, que não escutam mais, elas estão caminhando para onde? O que vai acontecer com elas? Como estão caminhando sem luz, estão tateando por aí numa escuridão absoluta. Ou talvez amando glórias de homens por aí, achando que encontraram algum tipo de luz. Então é algo que nós devemos olhar e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sozinho eu não consigo seguir no caminho. Não me prive da Tua santa palavra, não me prive da Tua luz. Eu quero mergulhar na Tua luz, porque a minha inclinação para o mal, ela vai me condenar, se eu não estiver em contato com a Tua luz. A dependência da igreja é total em Deus. A dependência da igreja é total em Cristo. A dependência da igreja é total na santa palavra de Cristo. A nossa dependência, irmãos, nos nossos momentos de angústia, de aflições, quando estivermos na nossa casa, lembre-se disso, a nossa dependência é total da palavra de Deus. Entra lá, você não precisa de alguém te revelar alguma coisa, você tem a revelação nas tuas mãos. Entra lá no teu quarto, ajoelha, ora, leia uma palavra, peça a Ele que fale contigo. Que maravilha que é, porque Ele não vai te deixar nas trevas, nem na sua angústia. Ele não vai te abandonar nas suas angústias. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Nós não temos um assim. Nós temos um que conhece a pequenez e o sofrimento do ser humano. Nós vimos aqui a alma dele extremamente angustiada, como ele mesmo falou. Então nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, seja ela de que ordem for. Talvez pelo nosso próprio pecado. Mesmo assim, Ele vai estender a mão para nós. Como disse Sproul, Ele não é aquele que jogou um salva-vida, que jogou uma boia para alguém tentar conseguir pegar. Ele é aquele que desceu no mais profundo abismo do mar, pegou o corpo lá embaixo, levou lá para cima, soprou o ar da vida nos pulmões daquela pessoa de novo para ele reviver. Ele veio até aqui e nos pegou a cada um de nós pelos ombros. E nos vivificou e nos deu vida de novo. Pela palavra dele. E por fim, porque agora temos que terminar, porque acabou o tempo. Embora o texto, ainda há muita coisa a se dizer. Jesus clamou dizendo, verso 44, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Isso aqui é uma referência clara à Trindade. Eles são um. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Perceba e entenda isto, e faça disso um termômetro para a sua vida. Quando você estiver em momentos assim, que você não sabe exatamente, e agora? O que está acontecendo? Para onde eu vou? Quem sou eu? Onde estou? Lembre-se, está faltando luz. Está faltando luz. Pega a tua Bíblia, vai orar, Ele vai iluminar tudo. Glória a Deus porque nós temos isso, né? E quanto mais você se encher dessa palavra, melhor. Verso 47, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Entre o versículo 47 e o versículo 48, vamos ter duas situações aqui. Olha só, a primeira, Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Então é como eu sempre falo, enquanto você está respirando, você não está sendo julgado para a vida eterna, para o inferno, para o céu. Certo? Ele veio buscar o perdido, você pode ser alcançado. E se você já foi alcançado, permaneça na luz. Viva de acordo com a vocação pela qual você foi chamado. Desenvolva eleição e vocação. Tá? Agora, aquele que rejeita, está rejeitando, mas ainda não está sendo julgado. Mas vai ser julgado. E olha só, verso 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue.
a própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. E eu vou te falar uma coisa, aqui não vai ter manobra judicial. Esse julgamento vai ser sem misericórdia, porque não vai ter atalhos para recorrer. É o que está escrito a ferro e fogo. Então, ou é graça, ou é o rigor da lei. Ou é graça ou é o rigor da lei. A graça está sendo oferecida, pregada como convite. Está sendo oferecida aqui, ó. Vinde, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muitos são chamados, o convite está sendo feito aí. É a graça. Mas naquele dia, quando a carne estiver sem fazer clamores e apelos, porque estará morta na sepultura, haverá somente o Espírito. E o Espírito poderá estar dizendo, fala para algum dos salvos sair aí do paraíso, molhar o dedo em água e refrescar os meus lábios. O Espírito vai estar ansioso para estar do lado de lá, e pode estar do lado de cá, e a carne já não tem mais clamor nenhum. Tudo aquilo que era tão importante, prazeres, dinheiro, poder, tudo aquilo ficou numa sepultura. Não vai ter mais interesse nenhum. Vai ser outra realidade, outro conjunto de coisas. Outro rei, outro juiz, outras coisas. Que aquela pessoa nem imaginava. Agora vai ter um espírito clamando, não, me tira daqui, eu quero ir para lá. E o julgamento vai ser sem misericórdia. Porque esta palavra o julgará. E o que está escrito aqui não vai haver mudança nenhuma. E nós estamos tendo contato com o que está escrito aqui. E o mundo inteiro é para ter contato com o que está escrito aqui. Não é pelo fato de rejeitar ler o que está escrito aqui, que vai ser salvo porque não sabia. Essa palavra, Cristo veio para o mundo. E o chamado é universal. E por fim, versos 49 e 50. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, este me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Cristo fala assim, eu vim fazer uma obra divina no meio de vocês. Estou representando meu Pai no meio de vocês. Estou com a autoridade do Pai aqui no meio de vocês. Verso 50. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. A vida vai ser eterna, a vida não vai acabar quando a pessoa morre. Nós vamos continuar vivendo, a questão é onde e como. Então Cristo, Ele veio trazer luz, que nós possamos, com toda a sinceridade do nosso coração, nos apegarmos a esta luz. E enquanto igreja, vamos lutar para reconhecer o Rei da Glória. Vamos louvar a Deus com o Salmo 24 como resposta a este sermão.